Gente, tem gente que consegue viver num lugar que ainda nem existe. Acredita nisso? E é o futuro. E aí eu te pergunto, como é que algo que ainda não aconteceu já está roubando a sua paz hoje? O seu treinador de emoções chegou! Autonomia Emocional com Kiko Garcia. Maravilha. Estava lendo aqui um versículo muito interessante. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Ou seja, para que se preocupar com comida, bebida e roupas, com o futuro, não é? Se essas coisas já estão, essa promessa, né, já está garantida na palavra da Bíblia lá de Mateus 6, 33, 34. Ou seja, para que ser refém do futuro? Que é o título da nossa aulinha de hoje, né? Reféns do futuro, ansiedade, medo e cenários catastróficos, entre aspas, né? E hoje eu quero falar com você sobre esse lugar, né? Que as pessoas às vezes criam, né? Um lugar onde muita gente já está vivendo sem nunca ter chegado lá. Ou seja, o futuro. Gente, tem gente que consegue viver num lugar que ainda nem existe. Acredita nisso? E é o futuro. E aí eu te pergunto, como é que algo que ainda não aconteceu já está roubando a sua paz hoje? Tem gente que perde o sono por causa de uma conversa que ainda não aconteceu. Fica ensaiando. Quando eu tiver com aquela pessoa, eu vou fazer isso, vou falar desse jeito, né? Tem gente que sofre por uma tragédia que só existe na própria imaginação. Tem gente que já acorda cansado de carregar um amanhã que nem chegou, sabe? Aquele amanhã que não chegou. Se hoje é terça, amanhã é quarta. Se amanhã, quarta-feira, eu te ligar, te perguntar que dia amanhã, você vai me responder que é quinta, né? Então o amanhã nunca chega. Só que essas coisas, essas emoções têm nome, sabe? E se chama ansiedade. Isso é bem didático aí, para ninguém esquecer. E se tiver ansioso, a pessoa quando está ansiosa, ela não aguenta nem ouvir soletrar essa palavra. Parece que demora uma eternidade para falar uma palavra, né? E eu vivi isso de perto, tá, pessoal? Dentro da minha casa. Já contei aqui. Minha filha estava com medo de uma mudança de cidade, de empresa, vida nova, completamente nova, ambiente novo, né? E vieram com isso os cenários ruins, né? E eu pedi a ela, eu falei assim, vamos fechar os olhos, fazer uma respiração e você vai viver aquele futuro, esse futuro que você está com medo. E aí a gente fez o exercício, né? E a partir do momento que ela viveu todo esse desconhecido, o medo foi embora. Por que o medo foi embora? O medo foi embora porque o cérebro já viveu aquilo. Ou seja, o cérebro não sabe o que é real ou imaginação da sua cabeça. A partir do momento que ele vive aquilo, para ele já não é desconhecido. Então ele ganha segurança para tratar essas mudanças que vão acontecer na vida. Na neurociência, o cérebro é uma máquina de previsão. É uma máquina de economia de energia. Ele está sempre tentando antecipar ameaças para quê? Para proteger você. O problema é que muita gente exagera. Diante do desconhecido, o cérebro prefere imaginar o pior cenário. Nós fomos educados e treinados para imaginar sempre o pior. Porque na lógica do cérebro é melhor ele se preparar para uma ameaça do que ser pego de surpresa. Resultado, o corpo ativa modo alerta, modo reativo, a respiração fica curta, o coração acelera, a mente dispara e você começa a viver no presente como se o perigo já estivesse aí, ó, batendo na sua porta. Mesmo não existindo um perigo real. Presta atenção nessa frase que eu vou falar agora. Ansiedade é o corpo vivendo um problema que ainda não aconteceu. Ansiedade é o corpo
vivendo um problema que ainda não aconteceu, sabe? Então, é também uma tentativa de controlar a nossa vida. A gente quer controlar o que ainda não existe, a gente quer garantir o melhor resultado lá na frente, a gente quer resolver hoje uma realidade que talvez nem vai acontecer, né? E sabe qual é a tragédia que eu falei no começo? Que enquanto a gente tenta controlar o amanhã, a gente perde a capacidade de agir no hoje, com presença. Olha que legal isso. A gente aprende a viajar pelo futuro, né? E morar no passado, depois se mudar para o futuro, e agora a gente ganha presença e está no presente. Viajar pelo tempo, perdão, eu falei viajar pelo futuro, né? Viajar pelo tempo. E quando a gente viaja pelo tempo, a gente foge da nossa presença, né? Da nossa essência do dia a dia, né? A virada espiritual, de novo, Mateus 6,34 agora, hein? Basta a cada dia o seu mal. Então cuide dos problemas, dos desafios, dia após dia. Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Que legal, Deus nunca mandou a gente carregar o amanhã antes da hora, né? Tá escrito lá. Então, pessoal, a fé que a gente tem não é negar que existe incerteza e insegurança. A fé é não transformar essa incerteza na dona do nosso destino. Então, o exercício que eu te dou hoje é sempre esse. Fecha os olhos, respira profundamente, solta o ar bem devagar e pensa nesse futuro que está te amedrontando, te incomodando, né? Se você quiser ter uma frase muito poderosa que é assim: qual é a pior coisa que pode acontecer comigo? Faça essa pergunta. Qual é a pior coisa que pode acontecer comigo se eu me mudar para aquela cidade? Qual é a pior coisa que pode acontecer comigo se eu deixar esse emprego que está me acabando comigo? Qual é a pior coisa? Encontrar um novo emprego? Ou seja, respira fundo e faça essa pergunta, esse exercício. Repita isso até seu corpo começar a desacelerar. Se você quer frases mais tranquilas, menos enigmáticas, diga: eu confio, eu não preciso sofrer mais, eu vou viver um dia de cada vez, volte para o presente. E para fechar, o futuro não precisa ser o lugar do seu medo, ele pode ser o lugar da sua confiança, porque que toda vez que a gente pensa no futuro, a gente tem medo, porque a gente não pode ter confiança quando pensa no futuro. Mas isso só começa quando a gente parar de tentar viver o amanhã agora. Ou seja, para de tentar viver hoje aquilo que vai ser chamado de amanhã, né? Que nunca vai chegar. Então o que existe nesse exato momento é o hoje. É nele que você respira, que você faz a sua oração, é nele que você decide, é nele que você constrói a sua vida inteira. Então não seja refém daquilo que ainda não existe. Entregue o amanhã a Deus e ocupe com coragem o dia de hoje. Faça alguma coisa hoje, por favor. Ok? Fique tranquilo, fica na paz. Beijo no coração e vê se não some, pessoal.